nós tivemos batismo ali na Praia de Quira. Kahapon po may ginanap na baptism doon sa Kira. Foi uma grande alegria, né, irmã Luísa? At tayo talagang naganap. Grande vitória, né, irmã? Napakalaking Graças a victory. Deus. Ó, o seu certificado já está aqui. Daqui a pouco, antes da ceia, nós vamos entregar. Nandito na yung certificate ko mamaya ibibigay. Graças a Deus. E hoje nós temos uma mensagem que está relacionada também a esse tema de batismo. At yun ang pag-aaral natin gagawin ay related din sa baptism. É pertinente à nossa realidade, pertence à nossa realidade. Kung saan uugnay sa ating buhay E katotohanan. algo que nós precisamos estar conscientes todo o tempo. At kailangan tayo, nasa konsyensya natin to sa lahat ng oras. Texto de Lucas, capítulo 16, Sa Luke 16, a partir do versículo 19. mula sa verse 19, Lucas 16. Lucas 16, capítulo 16, a partir do versículo 19. Mula sa verse 19. Por que nós falamos acerca do batismo? Por que nós ensinamos acerca do batismo? Bakit natin inituturo ang tungkol sa baptismo? Texto de Marcos, texto de Mateus, ele fala: aquele que crer e for batizado será salvo. Sa aklat ng Mateos at Marcos, ang sinong manalig at siya magpabaptismo ay maliligtas. Então, condição para que nós possamos ser salvos, Isang kondisyon para tayo maligtas, primeiramente é a fé. una ay ang pananampalataya. Aquele ladrão que morreu na cruz, ele teve somente a fé. Yung namatay, ang magnanakaw doon sa krus, siya meron lang pananampalataya. Ele não teve uma vida de boas obras. Hindi siya nagkaroon ng mga magandang gawain. Ele não teve a oportunidade de se santificar e de ver transformações em sua família. Hindi siya nagkaroon ng opportunity para makita ang magbago at Mas ele mag-transform. teve a oportunidade de crer no Senhor Jesus Cristo. Pero nagkaroon ng opportunity na manalig kay Jesu Cristo. E a sua fé o conduziu à salvação. At ang kanyang pananampalataya nagdala sa kanyang salvation. Frase que mudou a vida de Lutero Ay isang bagay na nagbago sa buhay ni e Lutero. da igreja ao redor do mundo e que deu início à reforma protestante. At sa lahat ng iglesia sa mundo na siyang nagsimula ng Está no mga texto de protestante, Romanos que diz que o justo ele viverá da fé. nandun nakasulat sa Romano na ang mga tapat ay mabuhay sa pananampalataya. Se você quer um bem precioso para guardar durante toda a sua vida, Kapag nais mo magtabi ng isang bagay para sa iyong buhay, guarde a sua fé. ingatan mo yung pananampalataya. Porque no momento em que você não vê, Dahil sa pagkakataong hindi mo makita, a única conexão que você tem com Deus é a sua fé. ang isang connection na meron ka sa Diyos ay ang iyong pananampalataya. Mas a fé, ela produz reações, ela produz frutos. Ang pananampalataya, ito ay may bunga. E a fé, ela produz também o batismo. At ang pagbabtismo ay bunga ng pananampalataya. Aquele que crer e for batizado será salvo. Lahat ng manalig at magpabaptismo ay maliligtas. Então nós vemos que existe essa ligação entre a nossa fé e a nossa predisposição a cumprir o testemunho público que é o batismo. Kaya makikita natin, ang baptismo, ito ay katuparan ng pagpapakita natin sa publiko. O batismo ele é um testemunho público de que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Ito ay public testimony na nakikita natin na tayo nananalig kay Jesu Cristo. Anjos, demônios, as pessoas, a sociedade, todo mundo sabe que a partir daquele momento você é cristão. Ang mga anghel, ang demonyo, at lahat ng tao makikita ikaw ngayon ay Kristiyano. Existe também, digamos assim, uma figura que está relacionada à nossa contemporaneidade. Makikita rin natin sa panahon natin ngayon, E fala no texto de Apocalipse, é traduzido como escrever o seu nome no livro da vida. doon sa aklat ng pahayag, makita natin nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Isso não significa que no céu existe um livro no qual o seu nome é escrito. Hindi ibig sabihin ay may aklat na nakasulat doon yung pangalan. Até mesmo porque se fosse essa a condição e o contexto em que João escreveu, Kung ganun nga na nakasulat doon sa aklat ni John, de acordo com o contexto de João, não seria um livro, mas seria um pergaminho. hindi siya libro, kung hindi isang pergamino. Isso significa, quando o seu nome está escrito no céu, Itong ibig sabihin, kung ang pangalan mo nakasulat sa langit, significa que Deus tem um registro de todos aqueles que confessam o seu nome. ang ibig sabihin ay meron siyang registro ng lahat ng pangalan. Existe um registro que no calendário humano
No dia 2 de agosto do ano de 2014, a nossa irmã desceu as águas do batismo. Kung titingnan natin sa August 2, 2014, sa kalendaryo ng tao, nagsulat yung pangalan ng ating kapatid. Assim como existe o dia 12 de março de 1990, que foi o dia que eu levantei a mão e aceitei o Senhor Jesus Cristo. Ganon din, nung binautismo at tinaas yung kamay. Então nós temos um registro no céu da nossa vida com Deus. So ngayon, tayo nakarehistro sa buhay natin nakasama ang E Diyos. por que essas coisas são importantes? At bakit importante ito? Porque esses memoriais são importantes. Dahil bakit mahalaga ang mga memory ito? Porque eles são a história da nossa salvação. Dahil ito ang istorya ng ating salvation. Como começou a nossa salvação? Paano nagsimula yung ating salvation? Como se processou a nossa salvação? Paano naging proseso ng ating E salvation? como nós vamos atingir e finalizar esse processo de salvação? At kapag paano natin ito matatapos itong ating salvation? Você quer ser salvo? Nais mo bang maligtas? Valorize a sua vida com Deus hoje. Pahalagahan mo ang buhay mo kasama ang Diyos O mo. texto de Lucas que nós vamos ver, ele fala acerca do outro lado desta vida. Makikita natin dito sa text nito ni Lucas, makikita natin kung ano isang ibang bahagi pa ng Por buhay. que nós valorizamos tanto a salvação? Bakit natin pinahalagahan ang salvation? Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Lucas 16 mula sa 19. Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo e todos os dias se banqueteava com luxo. 20. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. 21. E desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. 22. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. 23. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. 25. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. 26. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. 27. Então ele disse: Eu te imploro, ó Pai, que mandes a minha família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. 29. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. 30. Ele respondeu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. 31. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés, nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite entre os mortos. Há uma coisa notável acerca dessa passagem bíblica. Makikita natin, mapapansin natin sa nakasulat na to sa Biblia, Ela é fácil de entender. napakadaling intindihin. Nós podemos discordar desta passagem. Pwede tayong hindi umayon sa Nós nakasulat. podemos negar que essa passagem seja veraz, seja verdadeira. Pwede natin sabihin na hindi totoo ang katotohanan ito. Nós podemos desprezar este ensinamento e esquecermos dele. Pwede natin kalimutan o bawaliwala. Mas nós não podemos simplesmente ignorar este grande fato. Pero hindi natin pwede baliwalain simple lang. A verdade básica é que a vida é mais do que simplesmente viver. Ang katotohanan na ang buhay ay hindi lang simpleng bagay para isang E a buhay. morte, irmãos, é mais do que simplesmente morrer. At ang kamatayan ay hindi ganun kasimple lang. Porque a morte não é o fim de todas as coisas. Dahil ang kamatayan, hindi ito ang katapusan ng lahat. Existem muitas especulações, muitas teorias acerca do que significa a vida após a morte. Maraming theory na binibigay tungkol sa buhay after life.
Muitas pessoas buscam em espiritismos e em seitas, em religiões espiritualistas, a resposta para a vida após a morte. Maraming naghahanap ng mga katotohanan o mga aral tungkol sa mga espiritista o sa buhay, tungkol sa buhay at kamatayan. Mas Jesus, nesse texto, ele abre as cortinas e nos mostra o que está por detrás desta vida. Ngunit si Jesus, nakita natin dito, hinawi niya ang kortina upang ipakita sa atin ang katotohanan. Somente existem dois caminhos: Dalawang daan lang. ou céu ou inferno. Ang langit o ang impyerno. Ou céu ou inferno. Ang langit o impyerno. Nós não gostamos de falar acerca do inferno. Pwede natin pag-usapan tungkol sa impyerno. E essa mensagem não é uma apologia ao inferno. At ang mensaheng ito ay hindi lang basta sa impyerno. Mas é uma advertência para que ninguém aqui vá a este lugar. Pero isa itong warning para walang mapunta doon. O termo original significa Guiena. Ang ibig sabihin ng Gehenna, Ele é um lugar aonde está relacionado com um lugar de fogo que o rei Manassés edificou em Jerusalém, em Israel. Ito ay isang lugar na kung saan ginawa ni Manassés doon sa Israel para isunugin. O rei Manassés foi o pior rei que Israel teve. Si Manassés yung pinaka-worst na naging hari. E ele começou a adorar os deuses da Palestina, da terra de Canaã. Siya'y nagpuri sa mga Diyos ng mga Palestina, né? E ele começou a oferecer os seus filhos em sacrifício. At sinimulan niyang isakripisyo yung sarili niyang anak. E sabemos que existem sacrifícios de pessoas hoje. Makikita na alam natin na hanggang ngayon may nagsasakripisyo sa Existem sarili. missionários que nós conhecemos que trabalham no Haiti. Meron mga missionary na nagtatrabaho doon sa Haiti. Quem mora nas Américas sabe onde é o Haiti, mas os irmãos filipinos sabem onde fica o Haiti? Yung mga nakatira sa Amerika, alam ko sa inyo Haiti. Yung Pilipino ba alam? Sabe, irmãos? Tranquilo? O Haiti ele fica na América Central. Nandun siya sa Central America. É o 7º país, se eu não me engano, mais pobre das Américas. Siya yung pang-pitong bansa na Américas pinakamahirap. ou do mundo? Me esqueci. Acho que é o 7º do mundo. Okay, siya yung pang-pito sa pinakamahirap na bansa sa mundo. E o Haiti ele tem como religião oficial o voodoo. At meron silang official na reliyon tawag voodoo. E o voodoo ele oferece pessoas em sacrifício. Sila ay tumatanggap ng mga sakripisyong tao. Então não é um absurdo quando a Bíblia fala acerca dos pecados de Manassés. Kaya hindi tayo mag-aalilangan na nangyayari yung sakripisyo. Porque eles fazem parte da nossa civilização hoje. Dahil party pa rin sila ng civilization natin ngayon. E este vale de Inom, ali em Israel, At ang valley na yun nasa Inom, ele era utilizado para queimar estas crianças. at ginagamit ang lugar na yun para sunugin ng mga bata. Então, quando João ele foi levado a ter a visão do que significa inferno, Kaya nung dinala si John para makita yung vision tungkol sa impyerno, ele relaciona ao vale de Inom. narelasyon niya ito doon sa valley ng Inom. Era um lugar onde era o depósito de lixo da cidade, Na kung saan ito'y pinagtatapunan ng mga basura, onde os cadáveres das pessoas eram lançados fora. kung saan yung mga patay ng katawan doon tinatapon, E eles viam onde o bicho corroía, kung saan nabubulok yung mga hayop. de dia e de noite, e o fogo era inextinguível. Sa gabi at sa araw at yung apoy ay walang tigil. O inferno é a mesma coisa. Ganun din ang impyerno. Os homens não gostam da doutrina do inferno. Ang tao ayaw ng turo tungkol É um lugar de tormento, lugar na kung saan é um lugar de trevas, ay madilim, é um lugar de choro e de ranger de kung dentes. saan lahat ay umiiyak doon, É um lugar onde o fogo não se apaga. kung saan lugar na ang apoy ay hindi namamatay. É um lugar onde as lembranças das oportunidades perdidas, elas vêm à memória. Kung saan lugar kung saan maaalala mo lahat ng opportunity na pinabayaan. É um lugar de remorso das oportunidades perdidas. Lugar na kung saan pinagsisisihan mo yung pinabayaan mo. E é um lugar de separação eterna de Deus. At ito'y lugar na separation sa eternal na Diyos. Uma vez neste lugar não há mais retorno. Kung wala ka dito sa lugar na ito, wala nang, hindi na Nesta mababalik. vida nós temos retorno. Dito sa buhay na ito, meron pa tayo. Se você hoje está afastado de Deus, Kung ikaw ngayon ay malayo sa Diyos, se você está afastado da presença de kung Deus, ikaw ay malayo sa presensya ng Diyos, ainda há oportunidade de você retornar à presença do Pai. meron ka pang pagkakataon para bumalik sa presensya ng Mas Diyos. quando entrasse no inferno, não há mais oportunidade. Ngunit sa pagpasok mo sa impyerno, wala nang opportunity. Os homens sempre quiseram extinguir as chamas do inferno.
ang mga tao ay nais nilang makita kung ano yung pagtawag sa e impyerno. fazer com que isso não viesse a existir na memória humana. Kumbaga, inaalis nila sa isipan nila ang bagay na to. Hoje se diz não há pecado. Sinasabi lang, hindi kasalanan. Existem algumas doutrinas e até mesmo seitas japonesas que falam que não existe pecado. At sinasabi, merong ang turo pati sa mga kulto ng mga Hapon na hindi exist ang E falam kasalanan. que aqui a terra é o paraíso. At sinasabing ito ay mundo at paraiso. Que nós não temos necessidade de nos preocuparmos com salvação. At hindi dapat tayong mag-alala tungkol sa salvation. Mas o inferno existe. Pero merong impyerno E mga existem outras realidades at também. meron pang tunay na reality. No versículo 31, Doon sa verse 31, Abraão, ele diz que os mortos não podem retornar. sinabi doon na ang mga patay hindi muling nabubuhay. Então também não existe reencarnação em Deus. At hindi totoo ang reincarnation. Não existe a possibilidade de morrermos e retornarmos para tentarmos corrigir um erro. Hindi totoo yung pag ikay namatay at pwede kang bumalik para itama lahat ng mali. Versículo 26 nos diz que há um abismo entre os salvos e os perdidos. At doon sa 26, sinasabi dito kung sino yung ligtas at kung sino yung mga hindi na Não ligtas. existe a doutrina do purgatório. Wala rin doktrina tungkol sa purgatorio. No versículo 23, Doon sa verse 23, nos falam que as pessoas estão vivas e na atormentadas. sinasabi doon, ang mga tao ay buhay at nagdurusa. Então não existe a doutrina do jeovismo, dos testemunhos de Jeová, que falam do aniquilismo. Wala, hindi rin exist yung mga turo ng saksi ni Jehovah Que as pessoas que forem condenadas, elas simplesmente deixarão de existir. na ang turo nila at kung sino yung mga na-condemn, hindi mawawala na sila. Existem pessoas que digam que Deus é bom demais para punir alguém. Meron din nagsasabi na ang Diyos ay napakabuti para parusahan ng isang tao. Mas Deus é um Deus justo. Pero ang Diyos ay tapat. Nós não sabemos a resposta de todas as coisas, mas Deus é um Deus justo. Hindi natin alam ang lahat ng sagot, pero ang Diyos ay tapat. A ira de Deus contra o pecado será satisfeita. Ganun pa rin ang Diyos, ang mga kasalanan na hindi Algum nasasatisfy. dia, em algum lugar, Deus vai acertar as contas com todos os seres humanos. Isang araw, darating ang oras na lahat ng ginawa natin ibibigay ng Diyos. E quem mais falou sobre o inferno na Bíblia? At sino pang nagsabi tungkol sa impyerno sa Biblia? O Senhor Jesus Cristo. Ang Panginoong Jesus. Foi Jesus quem mais falou sobre o inferno. Si Jesus ang nagsalita ng mas marami tungkol sa impyerno. E Jesus, ele é o próprio Deus. At si Jesus ay ang Diyos. Então essa doutrina é relevante para que nós possamos estar atentos sobre qual é a nossa opção futura. Kaya ang salita, ang turong ito ay totoo at dapat lang tayo maging aware sa mga bagay na ito. Porque Jesus nos ensina qual é a perspectiva correta dos dois lados da vida. Dahil si Jesus, tinuro niya sa atin kung ano ba ang mayroon sa dalawang bagay na yun. Vamos analisar primeiramente o lado da vida carnal que nós temos hoje. Tumingin muna natin ngayon yung bagay sa karne. Capítulo 16, entre os versículos 19 e 22, nós conseguimos enxergar esta realidade da vida terrestre. Sa chapter 16, 19 hanggang 22, makikita natin yung bagay na dito sa mundo. Existia um homem rico Merong isang mayaman e ele vivia muito bem. at siya'y nabuhay na napakasagana. Ele tinha a sua mansão, ele tinha o seu meio de transporte, todas as suas facilidades. Meron siyang mansyon, meron siyang sasakyan, lahat ng kasaganaan nasa kanya. Ele tinha servos e servas e o que desejava o seu coração, ele possuía. Meron siyang mga servant, meron siyang mga katulong na lahat ng gusto niya ibibigay sa kanya. O mobiliário da sua casa talvez fosse o mais novo e ele trocasse sempre. Maaring pagka lumaling bahay niya, pinapalitan niya kagad. Talvez ele tivesse uma carruagem 0 km. Maaring meron siyang kotse na 0 kilometer. E ele vivia não se negando nenhum prazer a si mesmo. At nabubuhay siya na lahat ng gusto niya ginagawa O niya. texto nos diz que ele se vestia muito bem. Sinabi din dun sa text, siya nagbibihis ng maganda. Talvez usasse o Versace da época, né? Maaring nagsusuot siya ng Versace. Vivia para si mesmo. Nagbibihis siya para sa kanya. Todos os dias ele se regalava esplendidamente. Lahat ng araw siya'y nabubuhay ng masarap. Aí você pode perguntar, mas ele então, ele era uma pessoa totalmente desligada, desconectada de Deus? Pwede natin sabihin, ibig sabihin, wala siyang alam tungkol sa Diyos. Não, o texto nos diz que ele conhecia Abraão. At sinabi dito sa text, kilala niya si Abraham. E ele ainda falava, pai Abraão. At sinabi pa nga niya, Amang Esse Abraham. homem, ele era um homem religioso. Itong taong to ay religious.
E nós conseguimos então compreender que ser religioso é totalmente diferente de ter um relacionamento com Deus. Ang ibig sabihin ba nito, yung pagiging relihiyoso ay total na malayo sa Diyos. Ele não é acusado de crimes hediondos, horrendos, terríveis, não. Hindi siya nakasuhan na siya'y pumatay, na siya'y nagawa ng masama. Ele não é fraudulento, ele não é assassino, ele não é adúltero, ele não é imoral, ele não é nada disso. Hindi siya magnanakaw, hindi siya nanloloko, hindi siya immoral, hindi siya nag-commit ng adultery. Mas também ele não tinha tempo para Deus. Pero wala siyang panahon para sa Diyos. E ele também não tinha interesse pelo necessitado que estava à sua porta. Ganun din, wala siyang pakialam sa mga nangangailangan doon sa tapat ng kanyang bahay. Falamos aqui a semana passada, por que existem ricos e pobres? Napag-usapan natin, bakit mayroong mahirap at mayaman ng isang linggo? Se Deus é bom, então por que nós não temos o ideal comunista, a utopia comunista? Dahil kung mabuti ang Diyos, dapat walang komunista, walang mga... Todos iguais, todos têm o mesmo padrão de vida. Por que então a vida não é como é a utopia comunista? Lahat ay pareho. Bakit hindi katulad ng mga komunista tayo? Porque existem ricos e pobres. Dahil mayroong mayaman at Para mahirap. que o rico aprenda a exercer misericórdia com aquele que precisa. Ang dapat, ang mayaman ay magawa niyang magkaroon ng awa sa mahirap. E para que o pobre aprenda a ser humilde e saiba que depende de Deus para todas as coisas. At ang mahirap ay magpakumbaba upang maging pagliyapin nila sa mga... Mas este homem ele não tinha tempo e nem interesse por aquela pessoa que estava à sua porta. Pero yung mayamang ito, wala siyang pakailam at wala siyang oras para sa mga... A sua vida e a sua cultura era hedonista. Ele olhava somente para si mesmo e para os seus próprios deleites e prazeres. Yung kanyang buhay, ang iniisip lamang niya ay yung kanyang sarili, lahat ng nakakatuwa sa kanya. O problema desse homem não é que ele era rico. Ang problema nito, hindi dahil siya mayaman siya. Não, muito pelo contrário, riqueza muitas vezes é provisão e bênção de Deus. Sa kabaliktaran nga nun, yung kayamanan, ito ay hindi mula sa Mas o Diyos. grande problema é a riqueza sem Deus. Ang problema ay yung mayaman at walang Diyos. O problema é quando as bênçãos nos fascinam. Ang problema ay yung ang mga blessing na ginagamit. Quando os bens materiais e as coisas deste mundo, elas captam a nossa atenção de uma maneira tal que nós nos esquecemos de Deus. Ang problema ay yung mga material na ito, yung mga bagay na ito na umaagos sa atin para sa mata ng Diyos. Ao mesmo tempo que é bom, pode ser um laço e uma armadilha. At ganun din, yung mga panahon na maganda, ito'y nagiging dahilan. E ele, fascinado, passou a sua vida e não percebeu. At dumaan na yung kanyang buhay at di niya napansin. Tudo corria bem até que um dia a morte bateu a sua porta. Lahat ay naging maganda sa buhay niya hanggang sa dumating yung kanyang kamatayan. E a morte entrou em sua casa e lhe disse: hoje é o seu dia. At pumasok sa kanyang tahanan, yung kanyang kamatayan, sinabi, ito na ang oras mo. A primeira visão que Deus me deu na minha vida, Ang unang vision binigay ng Diyos sa aking buhay, eu estava morrendo. ako'y halos mamatay. Eu fui retirado do meu corpo. Tinanggal ako sa aking katawan. E ali o Espírito Santo falava para mim e já me mostrava o que eu vou fazer, o que eu fiz da minha vida. At pinakita sa akin ng Espiritu Santo kung ano yung aking gagawin sa aking buhay. E agora todos os meus planos, o meu estudo, tudo que eu pensava em fazer para o meu futuro, tudo ficou para trás. Lahat ng aking pinag-aralan, lahat ng aking pinag-isipan ay nababaliwala. E tudo ficou e eu não trouxe nada. At naiwan ko yun at hindi ko nadala. E aquele momento me trouxe desespero. At sa pagkakataon yun, ako'y natakot. E tudo se escureceu. Lahat dumilim. E Deus falou para mim: At sinabi ng Diyos sa akin, busque a Deus. hanapin mo ang Diyos. Foi a partir daquele momento que eu comecei a buscar ao Senhor. Mula sa pagkakataon yun, hinanap ko ang Diyos. Eu não era evangélico. Hindi pa ako Christian na. Tinha 16 anos de idade. 16 years old pa. Estava dormindo de madrugada na minha casa. Natutulog ako doon sa aming bahay. Deus falou comigo. At kinausap ako ng Diyos. Deus pode falar com você. Ang Diyos ay pwede kang Deus pode te kausapin. chamar. Pwede kang tawarin. E aos 19 anos eu me encontrei com Jesus dentro de uma igreja evangélica. At nung 19 years old, nakita ko sarili Nunca ko sa mais loob me ng Diyos. desviei desse Deus. At hindi na ako nahiwalay pa sa Eu Diyos. sei ao Deus que eu sirvo. Alam ko, kilala ko ang Diyos na pinaglilingkuran. E eu sei esta realidade. Alam ko ang katotohanan ito. E eu sei para onde eu quero ir. At alam ko kung saan ko nais pumunta. Eu sei aonde eu quero chegar. Alam ko kung saan ko E nais eu não parating. quero me perder nesse caminho. At ayoko mawala sa daanan. E eu oro para que nenhum de vocês se perca também. At nanalangin akong wala isa man dito Mas sa que maligaw. todos vocês possam ser salvos.
Ngunit lahat ay maging Que ligtas. nós entremos juntos no reino dos céus. Sabay-sabay tayong papasok doon sa kaharian sa langit. Esse homem era rico Ang lalaking ito'y mayaman. e com todo o seu dinheiro. At sa lahat ng kanyang pera. A única coisa que ele conseguiu Ang isang bagay na nagawa niya, foi viver uma vida toda abastada, yung nabuhay siya, suprida. ayos, nakamit niya. Talvez ele tenha tido um grande funeral, Maaaring nagkaroon siya ng napakagandang libing. como aquele que nós vemos hoje pela televisão. Sa tulad na nakita natin sa TV. Rolls Royce, Naka Rolls Royce. pessoas importantes, bem vestidas. Napaka-importanting tao, nakabihis ng maganda. Mas a única coisa que a Bíblia comenta acerca desse funeral suntuoso, Pero unikong sinasabi dito, sa libing niya na to, ele também morreu. siya'y namatay din. Ele também morreu. Pareho lang siya, katulad niya. Toda a sua riqueza, toda a sua opulência, toda a sua glória se resume em uma só palavra: ele também morreu. Sa lahat ng meron siya, sa lahat ng nakamit niya, ang isang salita pareho sa kanya ay yung siya'y namatay din. E as pessoas poderiam dizer: descansou. Pwede sabihin ng iba, nagpahinga. Mas de trás da cortina nós enxergamos uma outra realidade. Pero sa likod ng kortina, nakita natin yung katotohanan. Vamos nos voltar para ainda esse lado da vida, que é o personagem Lázaro. Tingnan natin ngayon, doon sa gawin naman ni Lázaro. Nós não gostamos de falar sobre Lázaro. Ayaw natin sabihin ito. Lázaro mal cheiroso, Si Lázaro na mabaho, com umas vestes rasgadas, mga damit na sira-sira, pedindo esmola na porta de um rico. namamalimos sa tahanan na mayaman. Talvez fosse o símbolo da antiprosperidade. Pwede sabihin na siya'y simbolo ng walang tagumpay sa buhay. E ele morreu. Siya'y namatay. E ele morreu na rua, Siya'y namatay doon sa daan. como um indigente, como um pobre. Bilang isang pobre. E era costume daquela época eles pegarem esse cadáver e lançarem uma vala comunitária. Ang kaugalian noon ay tatanggalin nila doon sa daan at kung saan lang itatapon. E talvez alguns animais estivessem até mesmo chegando perto do seu corpo. Maaaring doon sa kung saan siya pinagtapunan, may mga lumalapit na Que akain sa tragédia, irmãos. napaka-trahedya. Mas ele foi recebido no seio de Abraão. Pero siya'y tinanggap doon ni Abraham. Ele não teve uma grande cerimônia, Maaaring wala siyang napakalaking ceremony, mas o texto nos diz que ele foi recebido no céu. pero tinanggap siya doon sa langit. Nós vemos que Jesus, ele nos mostra que a vida deste homem foi muito melhor. Makikita natin na si Jesus sinabi na ang buhay nitong taong ito ay mas naging maganda. Ele foi escoltado pelos anjos Siya ay sinalubong ng mga anghel até a presença de Abraão, hanggang sa presensya ni Abraham, aquele que é o representante, o símbolo da fé, na kung sino siya ang siyang representative ng simbolo ng para faith, estar com ele em descanso. para makasama niya na magpahinga. Ele foi recebido nos céus. Siya'y tinanggap sa langit. E aqui fim dessa primeira parte. At ang katapusan, ang unang part na ito, Jesus nos mostra o que acontece então depois da morte. pinakita ni Jesus kung ano yung nangyayari after death. E o que nós tanto nos preocupamos e nos interessamos, e é a temática de tantas religiões. Na kung saan ay pinahalagahan o pinagkakaguluhan ng iba't ibang relihiyon. No primeiro ato do lado terrestre de suas vidas existiam o rico e o pobre. Dito sa lupa, nakita natin mayroong mayaman at mahirap. Assim como eles eram diferentes nesta vida, eles passaram a ser diferentes nessa outra realidade. Kung paano yung pagkakaiba dito sa lupa, pamumuhay nila, ganun din doon sa buhay. Aí então o destino se inverteu. Nagkabaliktad yung kalagayan. Lázaro, o nome Lázaro significa Deus é o meu auxílio. Ang ibig sabihin ng Lazaro, ang Diyos ang aking, Deus é o meu auxílio, me ajuda. ang aking tulong. Olha só que contradição. Nakita nyo kung anong kalagayan. O nome dele em hebraico todo mundo pronunciava e sabia. Deus é a minha provisão. Ang mga lahat ng tao noon, pag sinabi ng Lazaro, ang Diyos ang nagkakalob sa akin. Deus é a minha provisão. Conseguiu o pão hoje? Ang Diyos ang nagbibigay sa akin, nagkaroon ako ng pagkain. Ou Deus é a minha provisão. Você é mendigo? Ang Diyos na siyang nagbibigay ng loob, ay ikaw ay pobre. Ikaw ay Certamente ele era motivo de piada. Kumbaga siya'y pinagtatawanan. Mas nós precisamos entender o que Deus está querendo nos ensinar. Pero dapat natin maintindihan kung anong tinuturo ng Homem Diyos. que tem só dinheiro não tem nada, irmãos.
Ang tao na kung ang lahat sa kanya may pera siya, pero Porque a nossa wala vida siyang não halaga. consiste nos bens que nós possuímos. Wala siyang halaga kung wala ang Diyos dahil ito ay O baliwala. Deus é o meu auxílio de Lázaro. Ang Diyos ay ang aking gabay ni Lazaro. Tinha reservado para ele um futuro muito melhor. Mayroon ginanda para sa kanya doon sa buhay. Ele foi levado à presença de Deus. Dinala siya sa presensya ng Diyos. Ele foi consolado. Siya ay binigyan ng kapahingahan. E ele foi salvo de todos os seus tormentos. At siya'y nailigtas sa lahat ng kanyang pag-iiyak. Já o homem rico, Ngayon ang mayaman, ele viveu a morte no tempo e no lugar da condenação. doon siya nabuhay sa condemnation. E o rico não teve repouso nenhum mais. Wala siyang pahingang naramdaman. O seu repouso acabou com a sua morte. Yung kanyang kapahingahan natapos nung siya'y namatay. O homem que blasfemava não veio parecer sofrer com isso. Yung taong nagba-blaspheme, parang hindi siya naghirap, di ba? Ele se vangloriava nessa vida, Siya'y napakahalaga sa buhay na ito. mas ele descobriu que após esta vida existe uma outra realidade. Pero nung siya'y namatay, na-realize niya na meron ang isang tunay na katotohanan. As Escrituras não nos ensinam que todas as vezes que pecamos, Ang kasulatan ay nagtuturo sa atin kapag tayo vem bater um anjo na nossa porta e dizer, olha, você pecou, Dahil kumakatok sa atin ang anghel at sinasabi kayo nagkasala. você tem um arbítrio, Meron kang pagkakataon. você pode escolher fazer o certo ou fazer o errado. Pwede mo piliin gumawa ng mabuti o masama. Nós precisamos usar essa liberdade que Deus nos deu para fazermos aquilo que é correto em vida. Binigyan tayo ng kalayaan para mamili upang piliin kung ano yung dapat at karapat sa buhay na ito. Porque Deus marcou um dia para julgar todas as nossas ações. Dahil may itinakda ang Diyos para magbigay ng justice sa bawat Irmãos, nasyon. para você ter ideia do tamanho do juízo, ele vai julgar até as palavras. Mga kapatid, para makita niyo ang judgment na ito, pati ang salita. Não somente atitudes concretas e que trouxeram um prejuízo. Hindi lang yung mga pag-uugali ang Até as mínimas palavras, porque Jesus ele disse que todo homem ele dará conta de toda palavra frívola, sem sentido, descabida, que falou. Dahil sinabi ni Jesus mismo na ang lahat ng salita na lumabas sa atin, maganda man yan o ano man yan, Por mayroon isso- ng kabayaran. Por isso que quando nós provocamos, Kaya pag tayo'y nabulok natin, quando nós agredimos, kapag tayo, quando nós ferimos com palavras, kapag ka nagsasalita tayo ng mga salitang di quando maganda, colocamos tropeço para as pessoas, kapag ka dahil sa salita niya, estimulamos ao pecado, na naging dahilan ng nós magkakasala, vamos dar conta disso a Deus. tatanggapin natin yung kabayaran ng lahat ng Se ito. nós blasfemamos, Kung tayo nag-blaspheme, nós vamos dar conta disso a Deus. ito ay babayaran natin sa Diyos. Se usamos os nossos lábios para falar palavras torpes, Kapag tayo ginamit natin ang ating bibig sa pagsasalita ng hindi maganda, nós vamos dar conta disso a Deus. pagbabayaran natin ito sa Diyos. Se alguém fale as palavras de Deus. So, kung tayo sasalita ng salita ng Diyos, O homem rico, ele não percebeu que a sua vida era única. yung mayamang na ito, hindi niya nakita na ang buhay niya A sua isa. vida, irmãos, é única. Ang buhay mo kapatid Por ay isso, isa. tome muito cuidado com o que você faz nessa existência. Kaya mag-ingat ka sa lahat ng ginagawa mo sa buhay mo ngayon. O homem rico, ele não despertou santo. Yung mayamang ito, hindi niya ginising yung mga sa. Nenhum de nós desperta santo. Kahit sino sa atin, hindi ginagawa. Você dorme no dia seguinte, acordei santo hoje. Natutulog tayo, kinabukasan tayo santo na. Acordei transformado hoje. Transform ako ngayon. Você não vai acordar santo, irmão. Hindi ka magigising ng mahal ka na. Olha, irmã Luiz, você batizou ontem, irmão. Sister Luisa, ikaw yung Sir. nabaptis kahapon. Você não levantou da água santa não, viu, irmão? Hindi Você ka tem que fazer sa força tubig, para naging ficar santo. santa na. Todos nós temos que fazer força para permanecermos em santidade. Lahat tayo ay kailangan magtiyaga para makamit natin ang sanctification. Sabe quem é que ensina que você cumpriu essas ordenanças e você ficou santo? Alam niyo ba kung sino nagtuturo sa atin para tayo maging O santo? catolicismo. Katolis. Porque ele fala, quando nós cumprimos os sacramentos da igreja, Dahil ang turo nila kapag ginawa nila yung sakramento ng iglesia, não importa a vida que você tenha, hindi importante kung paano ang o nabubuhay. importante é o sacramento. Ang importante yung ginagawa mo sa sakramento. Isso é mentira. Ito yung kasinungaling. O justo vive da fé. Ang
ang tapat ay nabubuhay Não é do sacramento da igreja. Hindi sa sakramento ng iglesia. Então eu fui batizado, já estou salvo. Kung gayon, ako'y nabaptize, ako'y ligtas. Não vive uma vida de santidade não, para você ver onde você vai parar. Tingnan mo, pag di ka nabuhay ng magtapat, sa kalarating. É. Ninguém nasce santo não, ninguém batiza e virou santo não, irmão. Walang pinanganak na santo, walang pagkatapos binautismo na naging Você santo. tem que buscar a santificação. Ikaw ay dapat hanapin kung paano mabuhay na santo. Sem a qual ninguém verá a Deus. Kung wala nito, walang makakita sa Diyos. Então é necessário esforço. Kaya kailangan ng pagtsatsaga. Se esforce para viver a vida cristã. Magsikap ka para mabuhay na Busque tunay a na Kristiyano. transformação. Hanapin mo, ikaw ay matransform. Eu estava conversando esses dias e é interessante, teve até uma ilustração, depois eu vou falar da conversa. O pastor Cláudio Duarte, eu não posso tirar a autoria de ninguém, de frase de ninguém, né? O pastor Cláudio Duarte, ele chegou e trouxe uma frase interessante em uma de suas mensagens. Mabisa daw para dyan kay Pastor Duarte, hindi niya daw kailangan, hindi niyo naman mga kilala Pilipino, no? Numa dessas mensagens, ele disse, Isa sa mga mensahe niya, sinabi niya, ele falou acerca, agora fugiu da mente, experiência, vou voltar a história. A questão do amor, né? yung regarding sa love, O amor é interessante. Quando é que eu vou amar? pagka daw tayo magmamahal, Quando eu tenho a oportunidade de odiar. kapag ka meron din opportunity na hindi magustuhan, Eu tenho a oportunidade de ficar irado, aí é que eu vou aprender a amar. meron daw opportunity na magalit at doon din matututo siyang magmahal sa ganung paraan. Me lembrei da ilustração. Naalala ko sa illustration. Essa memória é falha. O pastor, a irmã chegou para o pastor e falou para o pastor, Meron daw isang kapatid at pumunta sa kanya at sinabi, Pastor, olha, meu esposo, tem tanto problema com ele. napakarami kong problema sa aking asawa. Ora para Deus me dar paciência, pastor. Panalangin mo ako, Pastor, nabigyan ako ng Diyos ng pasyensya. Ora para me dar paciência, pastor, com esse homem. Panalangin mo para magkaroon ako ng pasyensya sa asawa ko ito. Aí tá, o pastor foi lá, então tá bom, irmão, vou orar por você. Sabi doon, Pastor, sige, mananalangin ako para sa'yo. Deus amado, dá tribulação para essa irmã. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo ng tribulation ang kapatid ko ito. Não, pastor, não quer tribulação não. Sabi ng kapatid ko, wag, Pastor, ayoko niyan. Mas o que diz a Bíblia? Pero ano sabi ng Biblia? Que a tribulação produz? Na ang tribulation na nag-produce ng Então nós temos a oportunidade de amar, ou nós temos a oportunidade de odiar. Tayo nagkakaroon ng opportunity na magmahal kapag ka tayo nagdaan din sa Eu quero ser uma pessoa muito amorosa. yung taong isang napakapagmahal. Então você vai ter a oportunidade de odiar, irmão. Meron ka opportunity Ai, vontade de esmagar. na ipiit. Ai, aquele homem que é a mulher. Yung asawa ko to. Ai, que coisa ruim. Ay, É aí que você vai ter a oportunidade de amar. at opportunity mong gawin yun para kayo magmahal. Quando você já está perdendo o controle, Kapag ikay nawawala na ng control, é a oportunidade de você ter paciência. opportunity mo na magkaroon ka ng pasyensya. Quando você vê alguém pedir alguma coisa para você, Kapag nakita mo isang taong nais mahingin sa'yo, é a oportunidade que você tem de dar. ay opportunity mong magbigay. Porque a palavra de Deus fala que melhor coisa é dar do que receber. Dahil sinabi sa salita ng Diyos, mas maganda magbigay kaysa tumanggap. Agora, quando você tiver com o bolso vazio Ngayon naman, kung walang laman ng bulsa mo, e alguém vier te dar alguma coisa, at may taong nagbigay aí sa'yo, você vai aprender a ser humilde. matututo kang maging Porque a pessoa vai te dar, você não vai dizer, eu não quero não. dahil magbibigay sa'yo, di mo sasabihin, ayoko niya. Vou ficar passando fome. Magugutom na lang ako. Não, vou aprender a ser humilde. Matututo kang magpakumbaba. O texto de Eclesiastes fala que tem tempo para tudo. Doon sa Ecclesiastes sinasabi, may panahon sa lahat. Então nós precisamos aprender a viver. Kaya dapat tayong matuto kung paano mabuhay. Aprender a viver a vida de fé com Deus. Paano mabuhay, may pananampalataya sa Diyos. E isso exige esforço. At kailangan ditong magtiyaga. E o rodeio todo é para mostrar para você que a nossa vida exige esforço. Pinakita ko lang, nais ko lang ipakita sa inyo na ang buhay kailangan tayo Por que nós nos magsikap. esforçamos, irmãos, Bakit tayo nagsisikap, kapatid? para sermos melhores? Para tayo mas nagiging mabuti. Quando eu erro, Kapag ako'y nagkakamali, eu fico que nem aquele homem que estava no templo, aquele cobrador de impostos, ficava batendo o templo, olha, mão do peito. pakiramdam ko, katulad ako yung natao sa templo na
pinupupok yung kanyang dibdib. Tem misericórdia de mim, esse pecador. Maawa ka sa akin dahil ako yung makasalanan. Porque eu não quero fazer o mal, Senhor. Dahil ayokong gumawa ng masama. Eu quero ser melhor. Nais kong maging Eu mabuti. sou melhor que isso. Di ako ganito. O Senhor me chamou para ser melhor. Tinawag mo ako para maging O teu mabuti. Espírito está em Ang mim. Espiritu mo'y nasa Eu quero akin. ser melhor, Nais kong Senhor. mabuti. Nós não podemos nos conformar com o pecado. Hindi tayo dapat umayon sa Não kasalanan. podemos nos conformar com o cristianismo minguado. Hindi tayo dapat umayon sa mga Kristiyanong hindi totoo. Uma vida cristã fajuta. Não podemos, Hindi irmãos. tayo pwedeng maging pangkitang labas lamang. ang Nós pagiging temos que Kristiyano. ter uma vida cristã aperfeiçoada. Dapat tayo mabuhay na Buscar o melhor. perfect at higit na nagpapabuti. E eu posso ter certeza. At makakasiguro ka. Nessa igreja ninguém vai ficar confortável com o pecado, não. Lahat ng nasa iglesia ito hindi aayon sa kasalanan. Porque nós falamos sobre o pecado e é necessário que nós saibamos para que nós tiremos o pecado da nossa vida. Dahil tinuturo sa atin ang tungkol sa kasalanan at paano natin ito Para que iiwasan. nós sejamos melhores diante de Deus, Para tayo irmãos. maging mabuti sa harapan ng Diyos. Sabe qual é o objetivo? É a sua salvação. Ang objective natin ay yung salvation. O objetivo é que você entre no céu e não somente entre, mas tenha um galardão no céu. Ang layunin natin ay pumasok doon sa langit at hindi lang basta pumasok kundi matanggap ang Nós ating não gantimpala. podemos nos conformar em viver uma vida pequena. Hindi dapat tayo umayon lang sa buhay na simple lang dito. Temos que viver uma vida grande em santidade e em fé, Dapat tayo mabuhay na mayroong sanctification na may pananampalataya. buscando crucificar as paixões da carne, Na tinatanggal natin yung nais ng ating laman para que nós entremos no céu. para tayo pumasok sa langit. Eu não quero que nenhum de vocês entre no inferno, irmãos. Ayoko kahit isa sa inyo pumasok sa Eu quero impyerno. ver todos no céu. Lahat ang nais kong makita sa Eu langit. também quero ir para o céu. Nais ko rin pumunta sa langit. Eu falo para vocês fazerem força, porque eu também faço força, irmãos. Sinasabi ko sa inyo, dapat kayo magsikap dahil ako rin ay nagsisikap. Nós temos que nos empenhar. Dapat tayong mamuna. Porque o versículo 23 ele nos diz que o inferno é um lugar de tormento. Dahil doon sinabi sa verse 23 na ang lugar ng impyerno ay paghihirap. Também é um lugar onde nós vamos ver aqueles que estão sendo abençoados no céu. Doon din natin makikita sa lugar na yun kung sino yung mga naging blessed doon sa langit. Versículos 24 e 25 nos diz que é um lugar onde não vai haver nenhum tipo de consolo. Doon sa 24-25 sinasabi na lugar na kung saan wala tayo pwedeng lapitan. Versículo 26 nos diz que é um lugar que você pode querer sair, mas você nunca vai sair. É uma prisão. Doon sa 26, ito ay parang hulungan na kung saan hindi ka pwedeng makalabas. Versículo 27 nos diz que é um lugar onde você pede socorro e ninguém te atende. Doon sa verse 27, sinasabi humahanap ka ng tulong pero walang sumasagot sa Versículos hinihingi 27 e 28 diz que é um lugar onde você vai ter lembranças amargas. Doon sa 28, doon mo maaalala. Você vai sofrer com isso. Doon ka maghihirap, lalong sasama ang loob mo. E o inferno também é um lugar onde não se pode mais ajudar a sua família. Doon din sa impyerno yung lugar kung saan di mo na pwedeng tulungan ang pamilya O mo. clamor desse homem agora é: manda alguém para minha casa, Senhor. Ang hiniling niya doon sa pagkakataon yun, magdala ka doon Manda sa alguém lá para minha família para falar para eles. para sabihin sa kanila. Irmãos, quantas pessoas têm vergonha de falar de Jesus? Eu não quero ferir os pensamentos dos meus familiares. Mga kapatid, napakarami na ayaw magsalita tungkol sa Diyos. Dahil Agora ele já não tinha mais medo de falar para a família. dito nakita natin wala na siyang takot para sabihin sa Talvez ele kanyang pamilya. teve a vida inteira a oportunidade de falar de Jesus e ele teve medo de falar de Jesus. Talvez. Maaaring nagkaroon siya ng pagkakataon na magsalita tungkol kay Jesus, pero hindi na. Sabe qual é o termo que se usa hoje? Ser politicamente correto. Pwede natin sabihin, politically, tama ka. Eu não quero ferir ninguém. Ayokong manakit kahit Eu não quero ferir a ideologia de ninguém. ayokong saktan yung mga paniniwala Nós nila. somos incentivados a respeitar-os ou não, respeito. Tayo Pode ser tinuturo o que sa você atin quiser. at irespeto natin kung anong paniniwala mo. Se você quiser fazer, faz. Se Kung gusto quiser mo gawin yan, gawin viver mo. uma vida torta, vive. Kung mabuhay ka ng masama, sige. Mas aqui nesse momento esse homem já não tinha mais medo de nada. Pero pagkakataong ito, nakita natin wala Ele siyang takot. estava vendo com os próprios olhos a consequência. Dahil nakita niya sa sarili niyang mata yung mga Manda consequences. alguém lá para falar urgente. Magpadala ka doon, sabihin sila kaagad. Não perca essa oportunidade, irmão, que você tem agora. Huwag mo hayaan yung opportunity na meron ka ngayon. Sabe quando nós devemos pregar a palavra de Deus? Kailan natin dapat sabihin sa A ibang tempo e a fora de tempo. sa panahon at kahit wala sa panahon. Aí você pode falar assim: ah, mas ninguém converte. Eu falo, ninguém converte. Sasabihin, ay,
Salita ako ng salita pero ayaw naman mag-convert. Acho que a minha pregação não está boa, meu testemunho não está bom, porque ninguém está convertendo. Maaaring ang di maganda yung aking pagsasalita, yung aking testimony. Aí eu vou tirar o fardo pesado das suas costas. At tatanggalin natin yung pasal. Porque a palavra de Deus nos diz que nós semeamos. Dahil sinasabi ng salita, kung ano yung tinanim. Quem é que converte? Sino O nagko-convert? Espírito Santo de Deus. Ang Espiritu Santo ng Diyos. Para que a glória não seja sua. Para ang glory ay hindi para A sa glória não é nossa. Hindi sa atin. A glória é de Deus. Ang glory ay sa Diyos. Quem converte é Deus. Ang nagko-convert ay Quem Diyos. muda a vida é Deus. Sino nagbibigay buhay Quem ay Diyos. abençoa é Deus. Sino nagbe-bless ay Diyos. Eu não abençoo ninguém. Hindi ko bine-bless. Eu não curo ninguém. Hindi ako gumagawad kahit Eu não curo, converto o coração de Hindi ninguém. ako nagko-convert sa puso Quem ng kahit converte é o Espírito Santo de Deus. Ang nagko-convert ay Espiritu Quem Santo. cura é o Espírito Santo de Deus. Ang nagpapagaling ay Espiritu Quem Santo. opera a transformação da vida é o Espírito Santo de Sino Deus. kumikilos nagtatransform ay E Espiritu é Ele Santo. que nós servimos. At sa Kanya tayo Nós cooperamos com Ele. At tayo tumutulong E sa Ele nos usa. At tayo ginagamit E se niya. Ele quer converter, Ele converte. At kung nais niya ito i-convert, ko-convert. Mas é necessário que você não tenha medo. Pero ang kailangan wala kang takot. Não tenha medo. Huwag kang magkaroon ng takot. Esse homem já não tinha mais medo de falar nada. Ang tao ito, nakita natin, wala na siyang takot. Porque ele estava vendo com os próprios olhos a consequência de uma vida de incredulidade. Dahil nakita niya sa mata niya ang lahat ng consequences kung paano siyang nabuhay noon. Irmãos, lembra-se. Mga kapatid, tandaan Lembre-se dessa palavra. natin ang mga salita ko. Porque diante do poder da morte, Dahil sa kapangyarihan ng kamatayan, só sobraram algumas frases para esse homem. may konting salita lang na naiwan sa kanya. Tem misericórdia de mim. Maawa ka sa akin. E aí a resposta para ele foi: lembra-te, meu filho. Ang binigay na sagot sa kanya, naalala mo ba? Você não precisa se lembrar depois. Hindi mo kailangang alalahanin. After. Ninguém precisa se lembrar depois. Walang sinuman na dapat alalahanin. É só se lembrar de Deus agora. Tandaan natin ang Diyos. Lembre-se de Deus agora. Tandaan natin ang Diyos ngayon. Lembre-se de fazer a vontade de Deus agora. Alalahanin natin na gawin ang nais ng Diyos ngayon. Lembre-se de se santificar agora. Alalahanin natin na tayo dapat maging banal ngayon. Lembre-se de perdoar agora. Alalahanin na dapat tayo magpatawad ngayon. Outra coisa que é importante é o perdão, irmãos. Napaka-importante rin ang pagpapatawad. Porque o perdão também é condicional para a nossa salvação. Dahil ito rin ay isang kondisyon para sa ating salvation. Sabe qual é a condição para você ser perdoado dos seus pecados? Alam mo ba ang kondisyon para kayo mapatawad sa iyong Se kasalanan? você perdoa. O ikaw ay Está magpapatawad. lá no Pai Nosso. Lalo sa Ele fala: perdoa as nossas dívidas, patawarin mo kami. assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ganun din sa pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Já pensou se a gente for receber o perdão, como a gente libera perdão? Inisip niyo ba kung ikaw ay pinatawad pero hindi ka pinatawad? Se a gente for receber a mesma medida de perdão que a gente dá para as outras pessoas? Na-imagine niyo ba kung paano kayo nagpapatawad? Ganun lang din yung papatawad na gawin sa inyo? Então pratique também o perdão, porque é muito importante. Dahil gawin din natin ito, napaka-importante. Né? Você vai aprender a perdoar quando você tiver situações nas quais você está sendo, você tem a oportunidade de não perdoar e você não quer perdoar. At ito ay magkakaroon ng paraan ng pagpapatawad. Kung ikaw nandun sa sitwasyon, Eu vou confessar para vocês, eu já tive o sentimento de não querer perdoar. Aaminin ko sa inyo, may pagkakataon na ayokong magpatawad. Eu esqueço, mas não perdoo. Kinakalimutan ko pero hindi ko napatawad. Irmãos, isso acontece. May ganun na. Ano nangyari yun? Esses dias eu estava ouvindo a Ariano Suassuna. Ariano Suassuna é um intelectual brasileiro. Ariano Suassuna. Meron niya isang pangalan, Ariano Suassuna. E ele fala assim que ele tinha uma memória de cachorro louco. De cachorro... Hã? Ele é um cachorro vingativo, perdão. Tinha memória de cachorro vingativo. Quer vingança. Cachorro não esquece. Kumbaga, sabi ko dito babae ito, meron siyang memory na katulad sa aso. Kasi yung aso daw, hindi nakakalimot. Aí o cachorro ele lembra, aí vai lá e morde depois, né? Kasi yung aso daw, pag naalala niya, na kailangan niya kagatin, nagano'n siya, nagkakatongka. Então tem memória de cachorro vingativo. Vê a pessoa, já lembra tudo de novo. Gusto na sa balik. Naaalala niya talaga. Pode não, irmão. Hindi gano'n mga kapatid. Pode não. Você tem chance, né? Mas olha, perdoa. Kung meron ng pagkakataon, matawad. Lembra do Pai Nosso.
Alalahanin natin yung Our É Father. um bom remédio para você. Ay isa'y magandang gamot para sa'yo. Perdoa minha dívida assim como perdoa a dívida desse irmão. Patawarin mo ako kung paano ko pinatawad itong aking kapatid. Aí você pode até falar para ele, ó, tô perdoando, viu, Jesus? Sabihin mo sa Diyos, si Diyos pinapatawad. Você lembra daquele pecado lá que eu fiz, que é ruim, aquilo é ruim. Naalala mo ba yung kasalanan ko noon? Então vamos trocar, eu perdoo esse irmão, você perdoa aquele. Patawarin ko to at patawarin mo rin yun, Jesus. Então vamos, é uma maneira bem humorada para nós vermos como é importante isso. Isang simpleng paraan na makita natin kung gaano kahalaga ang pagpatawad. Sabe qual é o objetivo de tudo isso, irmãos? Alam niyo ba kung ano ang dahilan ng lahat? Que nós sejamos salvos. Lahat tayo maging ligtas. Nós precisamos ser salvos. Kailangan natin maligtas. O homem não tem poder de fazer nada para ir para o inferno. Walang sino mang may kapangyarihan para hindi makarating sa impyerno. Ou seja, nós dependemos da misericórdia de Deus e da fé. Ito'y sa pamamagitan lamang ng grasya, ng awa ng Diyos at Nós pananampalataya. podemos fazer o que quisermos, sermos caridosos, sermos bondosos, mas nós dependemos da fé em Jesus Cristo. Pwede natin gawin ang lahat, pwede tayong maging mabait, pero kailangan natin yung pananampalataya. Por outro lado, eu posso não roubar, eu posso não matar, eu posso não ter uma boa moral, Pwede sabihin natin na kahit hindi ka nagnakaw, kahit hindi ka gumawa ng masama, mas isso também não vai me garantir salvação. pero hindi ito magbibigay ng garantiya sa iyo para ikay maligtas. A única garantia de ir para o céu Ang tanging garantiya para tayo pumasok sa langit é nascer de novo, ay ang maging born again. me arrepender dos meus pecados Yung ako'y magsisi sa aking kasalanan e andar uma vida de dedicação a Deus, at lumakad na may dedication ng buhay deixando para trás o pecado, iniiwanan ng mga kasalanan deixando para trás essa vida humana e que me leva para longe de Deus. at iniiwanan yung mga buhay dito sa mundo ito at lumalapit sa buhay na kasama ng Diyos. Viver uma nova vida em Cristo Jesus Mabuhay ng bago kay Jesus e crer nele como meu único e suficiente Salvador. at manalig na isang tanging daan at sapat para sa aking salvation. Medite nisso. Isipin natin. Ser religioso não vai te salvar. Hindi pagiging religyoso ikay maligtas. Mas se você crê em Jesus e você anda com Jesus, você faz força para viver com Jesus, o Senhor pode te salvar. Ngunit kung ikay nananalig, kung ikay lumalakad at nagsisikap kang mabuhay, E a nossa irmã ontem ela cumpriu essa ordenança bíblica do batismo. at ang ating kapatid, pinupad niya yung utos na ito. Sabi Quem niya, crer, kung sino for nanalig batizado, at será baptize, salvo. siya'y maliligtas. Se você ainda não é batizado, que você possa levantar a mão depois, conversar aí com o diácono, fala com a missionária que ela prepara, né? Kung sa baptism. Se tem algum impedimento para você se batizar, deixe o impedimento de lado. Kung merong nagkakahadla, itabi natin, alisin natin yung Porque é hadlang. mais fácil você tirar um impedimento do que você tentar abrir a porta do inferno para sair dele. Mas madaling tanggalin natin itong mga hadlang na ito kaysa sa pumasok tayo sa pintuan ng Então, impyerno. tira o impedimento agora da sua vida, Tanggalin natin yung mga hadlang na ito sa buhay mo. conserta rápido a sua vida Itama natin ang buhay e mo vem para a presença de Deus. at lumapit sa presensya ng Diyos. Não fique protelando para depois, para amanhã, para o ano que vem, não. Huwag nating ibaliwala o mawayas bukas sa susunod na Sabe para araw. quando é a salvação? É para ontem. A salvação é para ontem. Dahil ang ating salvation ay para kahapon pa sana. Tem que ser rápido. Dapat ay mabilis. Nós temos que ser rápidos. Dapat tayo maging mabilis. Se você sabe que tem uma promoção numa loja, você vai comprar lá uma televisão de plasma 3D por Gorriaquém, você sai daqui correndo. Kapag halimbawa doon sa isang electronic shop, may nakasale na isang 40 Gorriaquém. 40 ang inches at go hack it. Só que depois de 10 anos essa televisão já não está funcionando mais para nada. Tatakbo ka doon bibilin, pero after na ilang taon, hindi na doon magana. Agora, com respeito à salvação, a pessoa troca de roupa, troca uma roupa. Da roupa, vai para a igreja, demora 2 horas, é o perfume tá bom, depois vira, tá amassado, já passou a hora do culto, não vou mais não. Pero yung ating buhay Christian, sabihin natin na bihis, taga, pupunta sa church, 2 oras, nakita natin dati na ay lukot-lukot, ay ayoko na pumunta. Eu vou para a igreja, vou encontrar pessoa, não vou mais não. Pupunta ako sa church, makikita ko si ganun, si ganito, ayoko na. É tão fácil, né? Olha como que é, irmãos. Tingnan niyo kung paano to. Os pés se apressam para fazer coisas erradas.
Yung ating mga paa, nagmamadaling gumawa ng bagay na mali. Mas parece que tem uma corda te segurando para você fazer a vontade de Deus. Para bang ikay hinihila na huwag gawin ang kalooban ng Diyos. Vamos nos libertar da corda, irmão. Putulin natin ito. Vamos correr para a salvação. Para tumakbo doon sa Vamos salvation. correr para o reino de Deus. Pumunta tayo doon sa karera. Vamos correr para fazer a vontade de Deus. Para tumakbo, para gawin ang Vamos kalooban ng dedicar Diyos. tempo para fazer a vontade de Deus. Mag-dedicate tayo sa Não falte pagpapasa. no culto não, irmão. Huwag tayong umabsent sa Esse service. pastor aqui é chato. Esse Dahil, pastor aqui é chato. dahil yung pastor natin ay kibishi. É chato, eu não saio. Inusay yung taga. Eu não saio. Inusay. Eu vou mandar e-mail para você. Mag-mail sa inyo. Por que faltou? Dahil umabsent. Bakit umabsent? Aí daqui a 2 semanas, por que faltou de novo? Bakit umabsent ka ulit? Ah, você vai receber bastante e-mail, viu? Makakatagod ka maraming email. É, vai receber. Por quê? Porque é importante que você seja salvo. Dahil importante ikay maligtas. Estou preocupado em ser chato, não. Hindi dahil ako eh. Estou preocupado se você vai ser salvo. Nag-aalala ako dahil ikay maligtas. Isso que é o mais importante. Ito ang higit na mahalaga. É. Nascer de novo, Maging born again, estar com o Senhor Jesus Cristo. Estar com o Senhor Jesus Cristo. nasa piling ni Jesus Cristo. E olha, apresse o seu pé para correr para a salvação. Magmadali ka para sa iyong salvation. Faça força para poder seguir o caminho da salvação. Magsikap ka para masunod mo, makalakad ka sa daanan. Olha, irmão, e também faça força para servir a Deus. At magsikap ka rin para mag-serve. Porque grande é a seara e poucos são servidos. Dahil maraming ang dapat sa ngunit konti ang kumikilos. Graças a Deus.